Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer um planner mensal aqui no Excel. Assim você consegue escrever as tarefas que você tem para fazer. Uma vez que você fez cada tarefa, você vem aqui, clica, dá um OK e pronto. A gente tem as tarefas de segunda-feira, de terça, de quarta, para o mês de junho. Aqui aparece a data de hoje, sempre automatizada, então amanhã vai aparecer a data do hoje certinho. E mês que vem, você pode facilmente duplicar essa aba aqui e ter uma outra planilha para o mês que vem. E aí você vem e coloca a data do mês que vem e tudo atualiza automaticamente. Ó. Vou colocar aqui como se fosse dezembro. 1/12 de 2026. Enter. Automaticamente, os dias da semana se atualizam e tudo atualiza. Aí você pode vir aqui, digamos, 10h30. Eu tenho uma reunião com o chefe. Marca aqui do lado, concluiu, beleza, clica, marca no OK, pronto, já fica verdinho e etc. Então, pessoal, é uma planilha bem automatizada para poder te ajudar bastante na sua rotina diária, seja para uso pessoal ou para uso empresarial, para você registrar as tarefas, os cronogramas da sua empresa. Eu espero realmente que essa planilha possa te ajudar bastante. A gente vai fazer ela do zero. Porém, se você quiser baixar a planilha, não quer fazer, quer baixar a planilha pronta, eu vou deixar o link para você adquirir a planilha. Porém, se você quiser fazer comigo, pode fazer, fica à vontade, tá bom? A gente vai começar a fazer a planilha agora, de forma 100% gratuita. Vamos lá. Para que possamos começar a fazer o nosso planner aqui no Excel, eu vou começar com o cabeçalho. E para fazer o cabeçalho, pessoal, eu pensei no seguinte. Eu vou clicar aqui na linha 1 para poder selecionar toda a primeira linha da planilha, página inicial, e vou pintar aqui com uma corzinha cinza. Vou pegar aqui um cinza levemente escuro. Agora na segunda célula, a primeira não vou usar a primeira, depois a gente vai fazer outra coisa com essa primeira célula. Eu vou escrever a informação como planner mensal. Enter. Na linha de baixo vou fazer algo parecido. Clico nela e também vou colocar a mesma corzinha. E nesse caso eu vou escrever o mês que eu estou usando o planner. Então, como o meu planner é mensal, janeiro, fevereiro, março, abril, hoje eu estou no mês de junho de 2026. Então eu coloco o mês e o ano. Agora olha que interessante. Vou selecionar as duas células para a esquerda e vou colocar uma cor um pouco mais forte para dar um destaque. Mas eu clico na divisão de A com B, seguro e arrasto para a esquerda para diminuir um pouco o tamanho. E agora, aonde eu escrevi os títulos como planner mensal, eu posso clicar, aumentar bastante o tamanho da fonte, coloco até uma corzinha aqui diferente, e aonde eu coloco o mês, eu também posso aumentar bastante. Olha que interessante que vai ficando o nosso planner. Agora, pessoal, eu vou selecionar toda essa escrita que eu fiz, algumas células, e vou dar um mesclar e centralizar. E depois, novamente, eu alinho ele para a esquerda. Vou fazer isso também para o mês de junho, que eu escrevi ali embaixo. Seleciono tudo, mesclar e centralizar. Por quê? Quando eu mesclo as células, ao invés de a gente ter célulazinhas pequenininhas, quando eu clico, eu acabo tendo uma célula grandona, um blocão de informação. Então aqui eu já tenho planner mensal, o mês, dá até para diminuir um pouco esse tamanho de linha. Agora na linha de baixo, olha que interessante, eu vou clicar, vou colocar uma corzinha amarela. Na primeira célula eu vou colocar um amarelo mais forte. E o que eu vou escrever? Um detalhe, né, pessoal? Esse texto, tá vendo que ele está muito para baixo? Você pode clicar nele e tentar organizar para cima, para baixo, no meio. E aí você vai encontrando um estilo que fica bom para você. Acho que eu vou deixar assim e o planner vou jogar ali levemente para baixo. Gostei desse jeito aqui. O que eu vou colocar nessa informação amarela? A data de hoje. Só que imagina só, a data de hoje, ela muda, você concorda? Hoje é uma data, amanhã é outra, e depois outra, e depois outra. Não dá para toda hora eu ficar vindo aqui e colocar dia 2/6/2026. Toda hora eu vou ter que ficar colocando a data. Não precisa. Então o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui no Excel uma fórmula que é igual hoje. Essa fórmula ela consegue retornar para você exatamente a data do seu hoje. Se você fechar a planilha e abrir ela amanhã, semana que vem, mês que vem, ela continua funcionando, porque a data de hoje, a fórmula hoje, ela pega a data do seu computador. Então ela sempre fica atualizada, conforme o seu computador. Clica duas vezes nessa fórmula, 1, 2, e dá Enter. Agora já tem a data de hoje. Mas eu vou fazer um pequeno ajuste. Vamos lá, clica, segura e arrasta para a direita, porque aqui o que eu vou fazer? Eu vou mesclar e centralizar. Não esquece, dá uma alinhada para a esquerda. E agora eu vou transformar essa data, porque assim talvez fique difícil. Beleza, 2/6, tá? Mas o que é 2/6? É uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma segunda-feira, domingo? Não sei. Então vamos mostrar essa data de forma completa. Dia da semana, mês, ano, etc. Clico na data, página inicial, e aqui em cima onde eu tenho data, eu clico na setinha para baixo e troco para a data completa. Porque além de eu saber a data, mês e ano, eu também consigo saber o dia da semana. Fica muito bom isso daqui.
Vou até aumentar um pouco o tamanho, para ficar mais fácil de ler. E nesse caso eu posso trocar a cor da fonte, ou talvez colocar ali um amarelinho. Eu acredito que ajude bastante no dia a dia. Pronto. Planner mensal, tem o mês aqui embaixo. E aqui embaixo tem o dia completo. Terça-feira, 2 de junho de 2026. Bem legal, né? Agora o que eu vou fazer, pessoal? Vamos começar de fato a fazer o layout para que a gente possa inserir informações. Quais tarefas eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vou escrever hora. Por que hora? Porque o nosso dia, ele começa em algum momento. Você pode ser que você acorde 6 horas da manhã, pode ser que você acorde 10 horas. Depende da rotina de cada um, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai configurar o primeiro horário do nosso dia até o último horário do nosso dia com as tarefas que a gente tem para fazer. Já aproveita e clica na hora e seleciona a célula de baixo também. E aqui em cima, pessoal, na página inicial, você vai mesclar e centralizar para criar um bloco de células maior, né? Para agrupar aquelas células. Pode centralizar no meio e clica na linha 5 e na linha 6, onde você colocou a hora. Aqui nesse caso, eu vou colocar uma corzinha azul. Onde eu escrevi hora, eu posso até aumentar um pouco o tamanho. Coloco aqui uma corzinha mais forte. E posso até mesmo trocar a cor, colocar um azul. Fica interessante. Inclusive, toda a linha 5 e 6 eu acho que eu vou deixar uma cor azul. E nessas duas célulazinhas, 5 e 6, eu vou colocar um azulzinho mais forte, para criar um contraste. Olha que bonito que vai ficando. Então, qual horário começa o seu dia? Digamos que o meu comece nas 6 horas da manhã. 6:00. E depois, 7:00. Então, eu vou avançar o meu dia de 1 em 1 hora. Por quê? A cada hora, mais ou menos, eu faço uma tarefa. Não, professor, eu preciso de algo mais específico. Eu preciso de 30 em 30 minutos. Tudo bem, dá para você fazer também. Exemplo, 6 horas, depois 6:30, depois 7 horas, depois 7:30, etc. Então é interessante você só fazer umas 3 primeiras horas. 6 horas, 6:30, 7. Tá vendo que tá seguindo sempre de meia em meia hora? Por quê? Porque quando você selecionar esses números, no cantinho, clica, segura e arrasta para baixo, o Excel consegue continuar a sequência para você. Eu vou puxar o meu dia até as 8 horas da noite. Então começou às 6 horas e foi até as 8 da noite. Não se esqueça de, na página inicial, você também centralizar esses números. E se você quiser colocar uma corzinha diferente, um azul. E o fundo, pessoal, vou colocar um azul ou talvez um cinza. Acho que pode ser um cinza, fica legal. E essas horas, ó, seleciono elas aqui do lado, nas células, para a gente colocar um contraste, uma cor diferente. Nesse caso, vou colocar um azulzinho mais clarinho. Pronto. Então aqui eu já tenho as informações, o cabeçalho, o layout já está ficando bem mais agradável. Tenho o dia que começa às 6 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Mas agora vamos lá, é o seguinte. O mês de junho, ele começa quando? Então o que eu aconselho você fazer? Pega aí o calendário, eu já sei, tá, pessoal, porque eu acabei de ver. O mês de junho, ele começa no dia 1º mesmo. Nossa, professor, que gênio que você é. Óbvio, né? Todo mês começa no dia 1, certo? Mas ele começa certinho na segunda-feira. Então é isso que eu quis dizer. Dia 1 da segunda-feira. Então aqui nessa primeira coluna eu já vou escrever segunda-feira. Enter. 1/06/2026. Enter. E depois, o que a gente vai ter? Uma terça-feira. E a terça-feira vai ser o quê? O dia 2/6. E depois 3, 4, 5, 6, vai crescendo os dias de forma contínua, de 1 em 1. Mas não é você que vai fazer isso. Vamos tentar deixar o mais automatizado possível. Essa segunda-feira, eu vou estender ela, clico e arrasto na célula do lado e vou mesclar essas duas células. E também vou dar aqui uma centralizada. E aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Agora aqui embaixo, pessoal, na data, eu posso fazer a mesma coisa. Clico na data, seleciono duas células e mesclo. E vou organizar o meio. E vou aumentar bastante a coluna C de forma específica. Clico aqui na divisão de C com D e arrasto para a direita. E a coluna D eu diminuo bastante. Por quê? O que eu vou colocar na coluna D? A coluna D eu gostaria que fosse um checkzinho, ok? Só para eu saber as tarefas que eu fiz. Então eu quero fazer aqui um ok, para eu marcar o que eu fiz e o que eu não fiz. Agora como é que eu vou fazer? Terça-feira, quarta-feira e etc. Uma dica. Seleciona a coluna C e a coluna D. Selecionou? Aí você pode copiar, Ctrl C, e depois você cola com Ctrl V. Ctrl C, clica na coluna E, Ctrl V. Calma, depois a gente continua fazendo o restante. Agora o que a gente vai ter aqui, pessoal? Uma terça-feira. Mas olha que interessante. O meu Excel, isso é importante, muita gente erra. Ele está em português do Brasil. Então, segunda-feira é o termo correto. Se você está usando o Excel em inglês, não, você não vai usar segunda-feira, você vai usar o nome correto em inglês. Monday, por exemplo, né? Então, nesse caso, ó, meu Excel está em português. Por que eu estou falando isso? Porque se você usa o Excel em outra língua, não vai funcionar o que eu estou te mostrando. Tem que estar escrito na língua do Excel.
Agora, no cantinho dessa célula, na segunda-feira, eu clico, seguro e arrasto para a direita. O Excel, como ele é muito inteligente, ele continua a sequência para mim. Ó. Segunda, terça. E se eu continuasse fazendo isso, quarta, quinta, sexta, olha só, ele continua arrastando a sequência. Mas por enquanto não precisa, vamos ficar só com terça-feira. A data da terça-feira vai ser o quê? Igual à data anterior, mais 1, Enter. Por que eu estou mostrando isso? Porque são formas da gente deixar a nossa planilha mais automatizada. Pessoal, só um corte rapidinho, uma dica interessante. Ao invés de você toda hora ter que ficar ajustando a data, exemplo, hoje, 1/6/2026, eu sei que é segunda-feira. Mas pode ser que mês que vem você tenha que fazer esse cálculo de cabeça. Isso fica muito ruim. Como é que você vai bater segunda-feira com o dia da semana, com a data certinha, né? Então pode ser que isso seja um problema. Então, minha sugestão é o quê? A única coisa que você vai mexer é a data. Por quê? Se você altera a data, lembra que a gente aqui do lado já fez uma formulinha para somar a data mais 1? Então, se eu altero essa data aqui, coloco o exemplo 15/7/2027, Enter. A próxima data é dia 16, a próxima é 17, 18. Então tá tudo somando mais 1, tá tudo certinho já. Mas a questão aqui do dia da semana pode ser um problema. Então, meu conselho é, ao invés de você escrever de forma manual, dá também para você deixar automatizado isso daqui. Como? Igual, cuidado, tem acento. Maiúscula, maiúscula. Essa fórmula que você vai usar, maiúscula. Clica 2 vezes, 1, 2. E o que você vai fazer com essa fórmula? Agora aqui dentro dela, você vai escrever uma outra fórmula que é texto. Clica 2 vezes, 1, 2. Qual que é a ideia, pessoal? A partir da data 1/6/2026, ou qualquer data que seja, qualquer data que você colocar aqui, eu consiga saber o dia da semana por extenso, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E o maiúsculo serve para deixar em letra maiúscula. Valor dentro do texto, eu clico na data, ponto e vírgula. Formato do texto, eu vou usar, abre aspas, DDDD, 4 vezes a letra D. Fecho aspas, fecho parênteses de novo. E dou Enter. Pronto, segunda-feira, olha que legal. Agora se eu clico, seguro e arrasto para o lado, já vai funcionar. Quer ver? Vou te mostrar um exemplo. Se eu trocar essa data aqui e colocar dia 8/7/2027, Enter. Ó, quinta-feira, sexta-feira, sábado, então fica bem dinâmico. Olha que interessante que fica. Agora a única coisa que você vai precisar alterar é essa data que fica aqui embaixo. Porque todo dia da semana e as demais datas já alteram automático, então a sequência continua para você. Talvez seja algo mais inteligente, tá bom? Então por isso que eu dei esse corte aqui no vídeo, para te mostrar uma solução mais inteligente. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora aqui embaixo é onde eu vou registrar cada tarefa que eu tenho, em relação ao seu horário correspondente, né? E também a gente pode ter uma caixinha para marcar OK. OK, foi feito, né? Então, OK, 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 e assim vai. E para não ficar manualmente escrevendo esse OK, minha ideia é você poder selecionar todas essas células onde você vai marcar o OK, clica aqui em cima em dados, e então validação de dados, você vai trocar qualquer valor e colocar lista, porque aqui a gente vai fazer uma simples listinha com OK. Aí fica mais fácil, você clica e seleciona. OK? Clica no OK e pronto. Agora, digamos que você tem uma tarefa aqui às 9h30. Você clicou nela, marcou como OK, pronto. Por quê? Porque já foi concluída. E essa coluna D, eu vou clicar nela inteira e vou organizar as informações, centralizar ao meio. Na verdade, eu acredito que a coluna F também dá para a gente organizar ao meio. E essas informações aqui dentro, onde a gente vai escrever os textos, vamos já começar a colocar alguma coisa. Então, vamos lá, 6 horas da manhã, o que eu vou fazer? Fazer uma caminhada na rua. Enter. Ah, já fiz a caminhada? Não fiz? Fiz. Então, eu venho aqui e marco com OK. Mas enfim, pessoal, aqui agora é onde a gente vai registrar cada uma dessas informações. Depois, às 6h30, eu não vou fazer nada, mas às 7 horas eu já preciso ir ao trabalho. E depois, às 7h30, eu já preciso conferir a lista de pedidos. Depois, às 9 horas, eu tenho uma reunião com o chefe. Depois, às 10h30, conferir estoque, etc, etc. Então aqui, pessoal, eu consigo anotar tanto as tarefas e rotinas pessoais quanto também empresariais. Mas agora um detalhe, digamos que eu fiz aqui a reunião com o chefe, tá ok. Como é que eu consigo ter um indicador visual que isso tá ok? Como é que eu pinto de verde automaticamente? Cuidado, tá, pessoal? Porque muita gente acaba errando essa parte de formatação, de pintura, de trocar cores das células de modo automático. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou selecionar toda a coluna C, clico na coluna C e arrasto para a direita, coluna D também, C e D. Agora eu venho na página inicial, aqui do lado, formatação condicional, eu venho em nova regra. Nessa janelinha nova, eu vou clicar em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, é isso mesmo, perfeito, clico aqui, e formatar valores. O que eu quero formatar?
Neste caso, pessoal, toda vez que eu tiver um OK, eu quero pintar toda essa linhazinha de verde. Mas como que eu falo isso para o Excel? Eu vou falar o seguinte, ó. Como eu selecionei tudo, eu vou falar, o Excel ele vai linha por linha, linha por linha, linha por linha, ele vai vendo tudo. Tudo que tiver OK, ele pinta de verde. E como eu falei, como eu selecionei desde a primeira linha, eu vou falar o seguinte, se esta célula D1, ó, porque é a primeira célula do Excel, então eu escrevo aqui, ó, igual, toda vez que o D1 for igual, abre aspas, OK, fecho aspas, então é para o Excel pintar de verde. É isso que ele vai fazer. Mas tem um detalhe, pessoal, nessa informação. Eu vou usar a coluna D como referência. Eu não quero usar a coluna C, eu quero usar só a coluna D. Então eu preciso travar essa coluna D com um símbolo de dólar, com um cifrão. Então antes do D, eu clico e coloco o símbolo de dólar, cifrão. Agora eu venho aqui no formatar e digamos que eu queira pintar com preenchimento verdinho, um outro verde. Vamos lá, mais cores. Pegar aqui um verde bem bonitão, bem moderno. Pode ser esse daqui. OK. E a fonte eu vou deixar com do jeito que tá, sublinhado. Vamos lá, sublinhado não. Taxado. Vou colocar um taxado para ele ficar riscadinho. OK. E OK de novo. Opa, parece que funcionou, mas está um pouco estranho. Pintou de verde onde não tem OK. Será que aconteceu isso no seu Excel também? Vamos fazer um teste. Seleciona de novo, pessoal, C e D, vem na página inicial e, aqui do lado, formatação condicional, você clica e vem em gerenciar regras. Agora a gente vai conseguir ver a regra que criamos. E olha que estranho, olha o tamanho de tanto de número que tem junto na coluna D. Tá um pouco estranho isso daqui, né? E isso não pode acontecer. Era para ficar D1. Não é para ficar D1 milhão e etc. Então vou clicar nessa regra, editar, e vou corrigir e colocar D1. Por que isso acontece? É algum bug do Excel. Pode acontecer mesmo. Clico no OK e pronto, agora está certinho. Quando o D1 for OK, pinta de verde toda a coluna C e toda a coluna D. Clico no OK. Agora sim, pessoal. Então quando eu venho aqui e marco um OK, ele fica de verdinho de forma automática. E se eu clico nesse OK e deleto ele, ó, delete, ele zera para mim, ele limpa tudo e não marca nada. Agora, como é que eu posso aplicar este mesmo estilo de layout para as demais colunas? Vou te mostrar um exemplo de como que você pode fazer isso daqui. Terça-feira já está pronto, certo? Mas eu preciso replicar também para quarta-feira, etc, etc. Então, vamos começar com o simples. Eu preciso que essa lista se aplique para terça-feira também. Só que hoje a gente não tem essa lista, então vamos fazer ela rapidinho. Clico, seguro e arrasto até o final. Venho aqui em dados, venho em validação de dados. Qualquer valor eu troco para a lista e coloco um OK aqui dentro. Enter, pronto. Agora eu já tenho a possibilidade de dar um check, aonde eu cumpri cada tarefa. Além disso, pessoal, eu acho muito importante a gente dar uma leve ajustada no layout. Então vou selecionar toda essa linha 5 e linha 6 e vou vir aqui ó, em página inicial, clico na borda e vou colocar uma borda inferior espessa, para ficar uma linha bem grossinha na parte de baixo. Eu acredito que esse outro layout esteja OK, porém dá para a gente melhorar ainda mais. Exemplo, segunda-feira, eu seleciono tudo, até aqui embaixo, e vou colocar tudo dentro de um bloquinho. Então, pode ser borda externa. E a mesma coisa pode ser para o horário. Clico no horário, seleciono tudo e coloco borda externa. E também para terça-feira. E coloco borda externa. Agora, olha que interessante. Quando você clica no exibir e desativa linhas de grade, olha que layout bonito que fica. Já consegue ver tudo que você tem que fazer durante cada semana. Segunda-feira, terça-feira, etc, etc. Eu vou inclusive diminuir um pouquinho a coluna C, deixar aqui no tamanho 25 mais ou menos, e posso fazer a mesma coisa aqui para terça-feira, deixar um tamanho parecido, uns 25. Como é que eu posso então, como eu estava falando, duplicar, né, replicar esse layout de segunda-feira para terça, para quarta e etc. Bom, a gente ainda não tem a formatação, certo? Se eu colocar uma coisa nova aqui, terça-feira, digamos que às 7 horas, eu preciso nessa terça-feira ir ao trabalho também, igual aconteceu na segunda-feira. Se eu marcar o OK, ele não pinta, olha, não está funcionando. Como que a gente pode resolver esse problema? Dá para a gente fazer aquela fórmula de novo, para todas as colunas que a gente tem, ou uma maneira um pouco mais interessante é você clicar aqui na página inicial e então, formatação condicional, gerenciar regras, clica esta planilha, você vai conseguir ver a regra que você fez, você clica nela, duplicar regra, e aqui, pessoal, você vai fazer dois ajustes. Eu quero aplicar essa nova regra para a coluna E e para a coluna F. Então aqui eu troco e coloco coluna E e também coluna F ali no final, E e F.
Além disso, esse D1, eu vou trocar ele para a coluna F1. 2 cliques e coloco aqui no final, F1, ok e ok. Ah, agora sim, agora já está funcionando também. Sempre que eu marcar ok, já fica pintado de verdinho de forma automática. Agora, pessoal, a gente pode replicar essa terça-feira para quarta, quinta, sexta e assim vai. Então vamos selecionar a coluna E e coluna F. Ctrl C para copiar, a gente já fez isso, né? Coluna G, Ctrl V. Terça-feira não ficou certo, mas daqui a pouco a gente corrige. Seleciona mais uma vez, copia, cola, etc. Agora o que eu vou fazer? Eu seleciono essa terça-feira com a data embaixo, no cantinho, clico, seguro e arrasto para a direita, até a última coluna. Assim a gente vai conseguindo passar de semana para semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas aí digamos, pessoal, que o sábado e o domingo, vamos fazer aqui um exemplo. É um dia que você não tem tantas tarefas assim, é um dia um pouco diferente. Então você pode selecionar esse sábado e domingo e pintar eles com uma cor diferente. Talvez aqui um cinza ou um azul diferenciado e uma fonte mais cinza também, enfim, para indicar que você não tem tantas tarefas no sábado e no domingo. Então esse é um layout bem interessante para a gente poder usar mensalmente. Assim a gente consegue acompanhar semana por semana cada tarefa que a gente tem e à medida que for fazendo, clica e vai dando um OK. E se você precisar duplicar essa planilha aqui para outros meses, porque a gente fez de junho, mas e para outros meses, como é que eu faço? Você pode vir aqui no rodapé, então temos a planilha 1, que é do mês de junho, inclusive, botão direito renomear, vamos escrever junho 2026, Enter. Você vai clicar com o botão direito nessa planilha, nessa aba, e vai vir em mover ou copiar. E então, simplesmente, você vai colocar mover para o final e criar uma cópia. Você tem que clicar nessas duas opções. E então clica no OK. Pronto. Agora você já tem uma nova aba no final. Aí você pode clicar com o botão direito nela, renomear e colocar o mês correto. Como exemplo, julho 2026. Enter. E aí o que você pode fazer, pessoal? Você pode selecionar ela por completo, dar um delete para zerar as informações. E aqui onde tem a data, você pode colocar a data correta que, automaticamente, todas as demais informações vão ser ajustadas para você. Além disso, o mês aqui em cima você também pode trocar. Então você pode colocar julho de 2026 e etc. Então assim, é um planner interessante, um layout que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Espero que possa te ajudar. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.